pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Quebrando Silêncio. Hoje eu estou com a minha convidada especial, Sueli. Vou deixar a Sueli aqui se apresentar. Sueli. Olá, pessoal. Eu sou Suelen Caroline, sou criadora de conteúdos anticapacitistas e sou uma entusiasta da luta contra o preconceito e o capacitismo da pessoa com deficiência na sociedade. Então, Sueli, seja muito bem-vinda ao meu programa. Obrigada. Para mim é uma honra, né, tê-la aqui e a gente bater um papo legal e muito importante para a sociedade, principalmente para as pessoas que têm esse problema, né, que você não nasceu com essa deficiência. Não nasci. Né? Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi o começo, o meio, o fim nunca tem, né? Porque é uma constante evolução, na verdade. Isso. Eu não nasci deficiente aos 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, eu era uma criança, digamos, comum, saudável. Estava no auge da infância, né? Aprendendo a andar de bicicleta, super ativa. Nunca nem tinha sido internada. Só que aos 7 anos de idade, eu cheguei da escola com uma dor de cabeça. E eu disse, mãe, minha cabeça está doendo. A minha mãe foi lá, e quando a minha mãe virou as costas para pegar o remédio, eu estava desmaiada, já no chão, desacordada. Aí foi aquele alvoroço todo, aí leva para o hospital, aquela coisa toda. Quando eu acordei no hospital, eu fui desenganada pela medicina. Disseram que era uma enxaqueca e me mandaram para casa. Aí ficou nisso e sem descobrir o que era. Quando eu completei, estava para completar 8 anos por aí, eu tive mais uma crise. Nessa crise eu acordei toda atrofiada, o lado esquerdo já estava todo comprometido. Desde o roxo até o pé, completamente. E não tirando a importância de uma pessoa que nasce já deficiente, mas a adaptação de uma pessoa que não é deficiente e adquire uma deficiência é muito difícil. É muito difícil. Hoje vocês me veem aqui completamente vaidosa, que gosta de usar batom, que gosta de se arrumar. Blogueira, né? Você hoje incentiva, né? Só que eu nunca foi assim, né? Ninguém sabe o início, né? Verdade. As pessoas acham que foi fácil, mas nunca foi fácil, né? Vem a autoaceitação, vem o preconceito, a infantilização, o capacitismo, né? A convivência com os familiares que nunca tiveram uma pessoa com deficiência e do nada, fulano está deficiente, né? Acha logo que a pessoa é doente. E não, para mim, doente é a pessoa que está com febre, que está com gripe. Isso é uma pessoa doente, né? Uma pessoa com deficiência, ela tem uma condição física que é totalmente diferente. Verdade. Que a sociedade, infelizmente, ainda tem esse preconceito muito grande, né? A sociedade demais. A sociedade acha que, assim, porque uma pessoa tem deficiência, só pode andar com aquele certo tipo de amizade, só pode se relacionar com um certo tipo de pessoa que também tem uma deficiência. Não estou assim, julgando quem namora com deficiente, entendeu? Mas acho que uma pessoa sem deficiência não pode namorar uma sem deficiência, que uma amizade, eu só posso ter uma amizade com quem tem deficiência. O mercado de trabalho acha que o convívio da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, acha que a pessoa é a queridinha, né? Isso. É a privilegiada, a cota, a famosa cota, que isso é um tabu muito grande. As pessoas eu não acho de acordo. Eu não quero ser a queridinha, eu quero ser profissional naquilo que eu faço. Nem a coitadinha, né? Não, jamais, de jeito nenhum. Porque hoje as empresas, elas hoje abriram uma oportunidade de trabalho. Algumas empresas grandes aqui dentro de Arapiraca, né? Abriram oportunidade de pessoas que têm uma deficiência. Sim. Né? E inclusive, eu já vi isso aí. Supermercado, eu já vi pessoas com deficiência trabalhando e as pessoas ficam assim, será que ela consegue? Não vai, não. Entendeu? Fica naquele medo que a pessoa não vai conseguir porque ela tem a deficiência. A deficiência é uma responsabilidade. Isso. Não vê a pessoa. A gente tem que saber que antes de uma deficiência, o termo PCD, pessoa com deficiência, antes de ele ter uma deficiência, ele é uma pessoa. Entendeu? Ali existe um ser humano. Ali existe uma pessoa com vontades, com habilidades, com desejos, né? Que tem essa infantilização, infelizmente, que assim, fulano, eu já estive em um local que eu fui com determinada pessoa e a pessoa disse assim, eu quero tomar um vinho. O seu também? Não, e você pode? Ai, meu Deus, você pode? Não, você vai tomar uma coca. Eu digo, não, eu quero um vinho. Acontece. É complicado. Acontece, entendeu? É. Antes de existir uma deficiência, existe uma pessoa com vontades, com
com prazeres, com desejos. Uma mulher, né? Uma mulher. Eu Uma quero mulher. ser vista como Igual. uma mulher, eu não quero ser vista como uma criança. E isso da infantilização é muito sério. Muito sério. Acha que determinada roupa não deve vestir determinada roupa, não deve colocar determinada foto. E é isso que hoje eu trago na minha rede social. Eu sou a quebra de padrões. De tudo aquilo que não era para mim ser, hoje eu sou. O meu lugar hoje é onde eu quiser. Não só por ser uma pessoa com deficiência. A mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Porque o medo paralisa a gente, mas a gente só acata o medo se a gente quiser, né? É verdade. Parabéns, viu? Obrigada. Eu já lhe conheço, já eu moro no mesmo condomínio que você, né? Isso. Então, assim, eu sabia um pouco da sua história, mas não intensa, porque, juro por Deus, eu pensava assim, eu acho que deve ser tão difícil para ela, né? Eu olhava assim a sua rede social e falei, meu Deus, eu acho que onde é que ela se espelha, em quem ela se espelha, como, assim, é difícil. Eu que não tenho nenhum problema. E tem, às vezes, muito comentários maldosos que machucam a gente. Pessoas que não apoiam, principalmente mulheres, né? As mulheres deveriam ser mais unidas. O ataque vem sempre de mulheres. Sempre de mulheres. É incrível que os homens é mais unidos do que as mulheres. Isso. Então, sempre existe... Imagine para mim, né, que não tenho nenhuma deficiência, o preconceito, né, de aceitar como você é, o jeito de você falar, o jeito de você agir, o jeito de você pensar, no mundo que a gente está hoje globalizado, que isso deveria ser tão normal e não é. Eu acredito que todo mundo tem uma curiosidade para lhe perguntar. Pergunte-me. Para namorar, Sim. você teve dificuldade em questão de preconceito? Olha só, na minha infância, quando eu fiquei deficiente, eu me tornei assim uma criança muito arisca. Você se aceitou, você primeiro, descobriu com 8 anos. Isso. A deficiência veio quando eu tinha 8 anos. Com 8 anos. E isso eu me tornei muito fechada, muito defensiva. E eu levei comigo isso para minha adolescência e para a vida adulta também. Mas quando eu cheguei na vida adulta, foi um pouco difícil. Porque eu achava que uma pessoa tá me olhando. Às vezes a pessoa estava paquerando, estava querendo se aproximar e eu tá rindo de mim. Porque eu levei aquilo da infância para mim. Até que teve um momento chave na minha vida que eu digo, não, se eu não me aceitar, o outro não vai me aceitar. Entendeu? Verdade. A partir do momento que eu me aceitei, na minha fase adulta, aí sim. Mas até então, eu me submeti a relacionamentos rasos, pessoas vazias. Mas você namorou com deficientes ou com pessoas... Não, com não? pessoas sem deficiência. E eles não tinham preconceito? Não. Teve algumas situações, né? Sempre tem a situação assim de... eu gosto de você é bonitinha, mas vamos namorar daqui, né? Eu disse, não, mas vamos conhecer sua família? Não, tá bom daqui. Sempre tem. Entendeu? O famoso preconceito. Existe essa dificuldade. É difícil. Mas eu aceito você. Tá bom, então vamos, né, mais à frente, vamos a mais fundo, né, conhecer família, o convívio. Não, a gente namora daqui, né? E isso pra você doía? Era normal? Assim, já doeu. Hoje não me dói mais, porque foi uma virada de chave na minha vida. A partir do momento que eu me aceitei, eu não me submeti mais a relacionamentos rasos e nem com pessoas vazias. A solitude. Existe uma diferença de solidão para solitude. Né? Solitude é você estar bem consigo mesma. E para estar com alguém que não venha para somar, então você está sozinha, meu amor. Né? Você nem ganha nem perde. Nem ganha nem perde. Eu acredito que você ganha, né? Isso. Que às vezes a gente tem que... Às vezes tem pessoas que estão num relacionamento abusivo, fala abusivo psicologicamente, não lhe incentiva, não lhe ajuda, pensa que você não é capaz, isso é até com amizades, né? Até com amizade, não só relacionamento. Então, por isso que eu gosto de andar só. Então, assim, às vezes a gente deixa de fazer o que a gente gosta, que a gente quer, por crítica das pessoas, e até com pessoas que estão do nosso lado, né? Então, isso é muito importante, que você estava citando. Eu queria que você me falasse aonde foi que você acordou. Você falou assim, não, eu tenho que me aceitar, eu sou bonita, não posso aceitar isso, tá? E eu vou ser um exemplo para muitas. E você, digital influente, eu vou passar o meu dia a dia para as pessoas do outro lado. Isso, a virada de chave na minha vida realmente foi quando, na fase adulta, quando eu
dei de cara com o mundo lá fora, né? Que a gente vê que, quando a gente chega na fase adulta, a gente vê que o mundo não é um conto de fadas, né? Ou a gente enfrenta, ou a gente enfrenta. Eu não sabia como ir, mas eu fui. Com medo, sim. Com muito medo, mas eu fui. Às vezes a gente tem que dar o primeiro passo, né? E Deus coloca o chão. A gente não sabe do amanhã, o amanhã é incerto. E quando eu colocava, às vezes, eu gosto muito de maquiagem. Gosto muito, amo maquiagem, amo me arrumar, me periquitar toda, né? Sou muito vaidosa. E quando eu colocava, tipo, um batom, eu manuseava maquiagens com uma mão só. As pessoas diziam, Suelen, hoje eu amanheci tão triste, mas só ver você do seu jeitinho, passando um batom com a mão só, auxiliando a outra para fazer alguma coisa. Eu digo, meu Deus, que força é essa dessa menina? Isso eu disse, nossa, então eu não posso salvar apenas pessoas com deficiência através da minha história de vida, né? Eu nasci para incentivar mulheres, né? Mulheres, pessoas, mães de pessoas com deficiência. É que tem mães que ficam com Isso, depressão. que abdicam da vida e esquecem de si. Isso. E não é. Não é necessário. Porque bota assim, a minha filha, meu filho, a minha filha quer proteger, né? Botar ela dentro de um de uma caculo. bolha. E não pode, né? Não, de maneira nenhuma, não forma pode. alguma. Tem que deixar, ela tem que sofrer, ela tem que sentir os ataques Na infância, para amadurecer. Na infância, a minha mãe, eu sofri muito quando eu voltei para a escola. Porque eu era uma pessoa sem deficiência e quando eu voltei para a escola, deficiente. Fizeram um abaixo-assinado para tirar a filha da Vera, minha mãe, da sala de aula, ou então arrumar algo assim, que seja só para ela, dar aula em casa, não sei o quê. Minha mãe disse, não, ela vai para a escola. E quem quiser, que afronte ela. Né? Aí foi quando a psicóloga disse porque não corria o risco de se arriscava a me colocar em uma escola pública. E a minha mãe me colocou na escola pública. E lá eu aprendi a me defender muito bem, aprendi a me posicionar. Chegou uma época que eu sofri muito preconceito, mas chegou uma época que todo mundo me respeitava. Entendeu? Porque lá eu aprendi a viver. Mas, para isso, antes, a minha mãe teve que tomar essa decisão, que é tão dura, né? Me via chorando, mas ela dizia que eu ia superar. Você é filha única, né? Não, eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Eu sou a do meio. Ah, é a caçulinha, né? Isso. Me diga uma coisa, você estudava em colégio particular? Isso. Aonde você se sentiu mais atacada? Na particular. Por incrível que pareça. Eu pergunto isso a você porque o meu filho, ele também tinha muito bullying. Ele estudava em colégio particular, que ele era muito gordinho, né? Gordinho. Hoje está magrinho. E então ele sofria muito bullying. Ele entrou em depressão e ele ficava, sabe, não queria ir para o colégio, chorava, eu tirei ele, botei no público. E, enfim, graças a Deus ele se recuperou, fez muitos amiguinhos, né? Lógico que lá tinha, mas era muito pouco. Isso. Né? E assim, e eu me sentia muito mal com isso, eu não sabia nem como é. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar, meu filho, você não é gordo, você é bonito e tal, mas aí depois, quando eu fui para psicóloga e tudo, ela falou, não, você não pode deixar ele aceitar que ele é gordo, ele não pode ficar nesse peso que ele está, que é além da idade dele. Então, você tem como mãe, você ter firmeza e pulso. Você não pode, Slaine, porque ele vai crescer para o mundo. E eu peguei e comecei a conversar com ele. Falei, olha, você tá gordinho, realmente. Você vai ter que arrumar uma namoradinha. Ele tinha vergonha de ficar de cueca na piscina. Ele não tirava a blusa quando estava em casa. Ficava com vergonha. Eu falei, meu filho, realmente tem que fazer. A mamãe vai diminuir sua comida. Meu filho vai fazer caminhada no Bosque Camanhinha. Enfim, ele pegou a ideia, gostou. E até hoje ele tem 21 anos. E ele, Ave Maria, não perde uma academia. Hoje ele é atleta, né? Então, assim, mudou a vida dele. Mas se eu tivesse botado meu filho numa bolha... Exatamente. Foi esse o caso da minha mãe. Eu me sentia sempre inferior. E ela dizia, não, você consegue. Se vire. Nunca foi de, estou criando meu filho. Não, a gente cria filho para o mundo. Ela sempre disse isso, a gente cria filho para o mundo. Eu digo. E quando chegou na minha fase, que todo mundo tem uma fase rebelde, né? De chegar tarde, não sei o que. Ela disse, filha, vai, mas juízo. Aquela coisa, tu nunca teve essa coisa, a gente sempre teve uma base de confiança muito boa. Muito boa. Tudo, eu e minha mãe, as pessoas dizem que a gente se trata como parceira, né? Que é muito amiga. E foi surreal. Hoje a minha inspiração, a minha motivação é realmente a minha mãe. É a pessoa que mais me motivou, que mais esteve e quem foi que esteve do meu lado desde o começo, porque
No auge da descoberta do aneurisma cerebral, minha mãe estava de resguardo. Minha mãe descia de um quarto de hospital de 18 andares para dar de mamar ao meu irmão de resguardo, se recuperando de uma cesárea, e ela não deixava ninguém ficar comigo nem para tomar banho, nem para ela em casa tomar banho, ela não deixava. Ela não deixava, era ali do meu lado. Então, se tem alguém hoje que eu faço por ela, é a minha mãe. A sua mãe. Hoje ela é um exemplo para você, Exatamente. Né? Por isso, assim, mães, vocês têm que olhar de outro jeito. Quando seu filho tiver com deficiência, ou que for com outro tipo de preconceito, você tem que abraçar, você tem que estar junto, você tem que lutar junto com ele. Porque é difícil, né? Me diga, o que a pestalose entrou na sua vida? O que é a pestalose para você na sua vida hoje e para tudo na sua vida? Como você chegou lá? A pestalose para mim foi o lugar onde eu me reabilitei, né? Foi o lugar que me acolheu. Não só a mim, mas também a minha mãe. A gente sempre encontrou lá um apoio, não só dos médicos, mas também um bom dia na recepção, entendeu? As tias da limpeza, que são pessoas maravilhosas, que sempre estavam ali, que diziam amanhã, não, isso aqui vai passar, é só questão de... Estão lá até hoje. E lá eu me reabilitei, lá eu me aceitei, estou sempre envolvida em ações sociais, em eventos que tem... Hoje em dia eu fui eleita autodefensora, que é o movimento MONPAD, que é um movimento de autodefensores, que é pessoas com deficiência que vão ser inclusivos dentro de lá, como voluntários, como participantes. Nada é aprovado sem os autodefensores, dando voz a quem tem deficiência, a quem realmente... Porque uma outra pessoa da minha família pode vir aqui e falar tudo, a minha história toda, mas não vai ter o mesmo impacto que eu passo, do que as pessoas com deficiência lá passam. E eles dão esse espaço lá. Entendeu? Eu hoje, como autodefensora da instituição, eu disse que eu não quero só estar ali pelo título. Eu quero estar lá para ter voz, né? Eu tenho essa voz lá ativa. Inclusive, agora em outubro, eu estou indo para Foz do Iguaçu, para um congresso, e eu disse que eu vou lá para lutar e para ter voz, para participar e ser ativa. Pela pestalose. Pela pestalose. É um congresso da pestalose, congresso nacional. Às vezes tem pessoas que não sabem qual é os serviços da pestalose, né? Isso. Lá tem fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Está sendo implantado agora um espaço para otorrino, né? Que é o de audição. Tem fisiatra. Tem também o... Ai, gente, é tanta coisa. Eles dão apoio também aos familiares também, né? Aos familiares também. Tem o projeto Acolher Quem Cuida, que enquanto as crianças estão na terapia, as mães estão sendo cuidadas. Tem o autocuidado, né? Que tem um dia de beleza, coisas assim, palestras. Muito bacana. Que envolvem as mães. Enquanto isso, as crianças estão no atendimento, as mães estão sendo cuidadas. Porque tem muitas mães que abdicam da sua vida e vivem só para o filho, né? Eu conheço mães de crianças lá que tiveram a vida transformada através do projeto Acolher Quem Cuida, né? E também de ver a minha história de vida, de dizer assim, você é a voz que meu filho não tem, vá lá e lute por ele. Entendeu? É isso que me motiva a continuar. É importante. Inclusive, eu até estava me autoconvidando para conhecer. Isso. Porque eu sempre passo lá na frente e tudo, eu sempre escuto, né, as pessoas falar da pestalose e do trabalho que é muito, muito fantástico, muito bonito. É lindo. Que deveria a sociedade olhar mais, né? Isso. Participar mais também lá. Isso. Se voluntariar, né? Se voluntariar lá. E então, eu vou lá, quero conhecer. Quando eu for, eu vou fazer um vídeo para vocês conhecerem lá. E me sinto convidada, viu, já? Sim. Quero conhecer também a dona Zélia, né? Isso, a Zélia. Que eu conheço ela só pela internet, mas assim, sou fã dela. Ela é maravilhosa, você vai amar. Parece ser um ser incrível. Então, Ela assim, eu tenho uma vontade de conhecer ela. É incrível. Ela é minha amiga. Ela é presidente da Pestalozzi, só que a gente se tornou amigas, sabe? Porque eu digo, eu tenho você como uma inspiração, porque ela é uma mulher tão forte, tão determinada. Salva vidas, né? Isso, autoestima das mulheres, das mães. O brilho dela é algo assim que você vai conhecer, você vai ver. Eu vou levar você lá, mulher. Pessoalmente. Me leve, que eu quero conhecer. Me diga uma coisa, a questão, o que você acha hoje a sociedade? Você acha que a sociedade hoje
ele aceita o deficiente? Não. Infelizmente, não. O deficiente, às vezes, não é visto, não é lembrado. Muitas das vezes. Às vezes, vamos, um exemplo. Alguém que fala bem, que se posiciona bem e tem uma deficiência, não é dado tanto valor. Aí, outra pessoa que não tem conteúdo nenhum... Não estou dizendo assim que eu quero blogueiragem, que eu quero, tipo... Nada disso, entendeu? Que não tem conteúdo nenhum, que não tem um posicionamento, que não tem opinião. Aí é mais valorizado do que aquele que se esforça, que tenta, que luta. Que tem uma história. Que tem uma história real, né? É. Que não é fake. Que eu digo que eu sou assim, sem máscara, sem filtro, eu sou eu, né? O meu amor próprio é eu meter a cara e ir. Eu sou assim, muito pra frentona, muito... Sueli, mas a sua deficiência é só no braço? Não. Logo de início foi igual a um AVC. Tipo, o rosto ficou todo para um lado só. O braço... o meu braço não baixava. Ele ficava assim. O tempo inteiro, imagine. Aí doía coluna, doía tudo. Aí, hoje em dia, é só a perna esquerda, né? E o braço, mas a maior dificuldade hoje é a mão esquerda. Que eu não abria ela, agora ela abre, só que com um pouco de dificuldade. Atrofiou totalmente. Foi a única coisa que não deu para reverter. O rosto mudou, né? E também eu perdi um pouco da visão, um pouco de audição. Mas isso aí, só uma dor de cabeça. foi. Era um aneurisma, né? Na verdade, era um aneurisma gigante. E aneurisma não dá em criança. Aneurisma foi algo muito raro que, quando o médico foi me operar, ele disse, prepara o UTI em casa, né? Porque vai virar um vegetal. E foi um impacto pra gente naquela época. E a minha mãe, ele disse, assina aqui o termo para autorizar a cirurgia, mas ela não acorda. Você fez aonde? Aqui? Não, Maceió. Maceió. No HU. E ficou todo mundo assim, meu Deus, ela não acorda. Foram 48 horas de cirurgia, né? E 58 pontos na cabeça, foi crânio aberto, né? Inclusive, eu tenho toda a parte do meu crânio, a minha cabeça é toda deformada, é porque o cabelo cobre. Mas é todo deformado. Não tem um cabelo aqui, por baixo. Se você ver, a cicatriz era daqui até o final. Mas como eu cresci, né? A cabeça cresceu, aí ficou pequena. Mas foi isso. É difícil. Demais. É difícil. Demais. Você contando, eu fico aqui, assim, falei, meu Deus do céu, eu reclamo de tanta pouca coisa. Isso. Né? É exatamente esse o intuito. A gente fica assim, reclamando de uma besteira. Né? Eu digo que o que vinha para mim hoje é lucro. Porque, minha filha, eu já desenganei a medicina. Eu já venci a morte. E você acordou, né? Acordei. Você acordou, a medicina falou que você eu não ia podia. acordar. Você não ia E acordar. quando terminou a cirurgia, 48 horas, diga. Muito tempo. O médico, ligaram para o médico e disse, vem aqui agora. Na época, eu lembro que tinha um enfermeiro, colocou, assim, um sonzinho e botou um CD, na época de CD, né? E tava tocando Sandy Júnior. E ele tava cantando. Não lembro que música era. Eu lembro que eu acordei e eu disse, tio, você canta muito mal. Aí ele olhou assim com aquele susto, aquela coisa toda. E ligaram diretamente para o médico, sobe. A minha mãe disse, morreu. Vou subir que a minha filha tá morta. E quando a minha mãe chegou, eu digo, mãe, eu não quero ficar aqui, mãe, eu quero ir para casa. E eu passei 3 meses morando no hospital, esperando a vaga, internada, né? E eu já estava super adaptada lá. E de lá, eles tinham certeza que eu ia sair de lá direto para em cima de uma cama, respirando por aparelhos, usando sonda. Vegetais. E nada disso foi necessário. Eu fui transferida da UTI para o quarto no outro dia, com um dreno na cabeça, muito debilitada. Aí depois foi só o processo de adaptação, né? O que não conseguiu, tinha a possibilidade de reverter na cirurgia, a deficiência, mas infelizmente não reverteu. Fiquei com a deficiência no braço, na perna, né? E tive que recomeçar. Às vezes eu dizia assim que a deficiência foi meu fim. Não foi o meu fim, foi o meu recomeço, que eu tive que reaprender tudo novamente. Eu tive que reaprender a viver. Andar, falar, Isso, tudo, né? isso. Formar opiniões, né? Uma coisa que eu não tinha antes, né? Não, criança. E eu cresci sempre muito assim, muito empoderada, sabe? Muito Tem que ser. pra frentona, igual afrontosa, Me diga desaforada. Sueli, com qual idade foi que você fez a cirurgia? Qual a idade que você já estava? Acho que eu já tinha 8. Você lembra? Lembro de tudo.
Você tem memórias, né? Tenho sim. Mas isso, quando você lembra, volta, você tem aquela tristeza, bate aquela... Ou não, para você é natural? Não, eu tenho a minha história como realmente uma superação. Eu passei por ali, eu venci. Como eu disse, o que vinha para mim é lucro. Eu venci a morte, eu desenganei a medicina, né? Hoje eu sou tudo aquilo que disseram que eu não ia ser. E hoje você é feliz? Demais. Ai, eu tenho uma vida assim muito... Eu tenho uma mente muito aberta. Você trabalha, né? Hoje você faz parte da Pestalozzi. Sou voluntária lá, sou autodefensora, né? Anda de moto. Sim, na garupa. Na garupa, que eu vi você de moto. Eu fiquei perguntando aqui, minha gente, ela subiu duas escadas, que eu vim morrendo, me acabando. E eu fiquei naquela, meu Deus, vou ligar para o Jean ir buscar ela lá embaixo. Quando eu chego aqui... Ela já estava sentada aqui no estúdio me aguardando, bem plena. Falei, menina do céu, eu vim morrendo, me acabando, subindo a escada, que aqui, a nossa escada aqui do prédio, é 2 escadas, né? Para chegar aqui. Enfim, então, assim, é impactante a sua história. Sim. Muito impactante. Isso é bom para a gente passar para muitas mulheres que reclamam, inclusive para mim também, que às vezes a gente reclama de nada, né? E você tá aí, bonita, empoderada, blogueira, famosa, enfim, e não reclama. E nem pode reclamar, né? Porque Deus ele lhe deu mais uma oportunidade para você. De vida, e eu tenho que fazer valer a pena. Eu acredito que o meu propósito, quando eu me encontrei, né, eu acredito que o meu propósito de vida é esse. Não para pessoas com deficiência. Sim, eu luto pela inclusão da pessoa com deficiência, mas também eu incentivo outras mulheres, né? Tem pessoas que se veem em mim. De estar dentro de um casulo e, de repente, ter que se tornar uma borboleta, que é o que eu me identifico hoje com a borboleta, né? Que por muito tempo eu estive dentro de um casulo, mas hoje eu sou borboleta. Faço o que tenho vontade, vou onde eu quero, meu lugar é onde eu quiser estar. Né? Às vezes o medo paralisa a gente coloca a nossa mente e a nossa mente não é nada. Né? Se a gente acreditar, criar crenças na nossa mente, a gente não vai para frente, tem que quebrar. Eu sou quebra de padrões, eu digo assim. Mas me diga sobre namoro. Você está namorando, não, né? Não, tô não. Na outra vez me perguntaram, eu fiz uma caixinha de perguntas, as pessoas falaram, pergunta a ela não tem, não, assim, ela não fica com vergonha, né, em questão de arrumar uma pessoa que não seja deficiente, né? Para namorar, porque quando é deficiente, até para a família, sim, a família olha de um jeito assim, normal, né? Sim. Ah, ela é deficiente ou ele também é deficiente. Se completam. Que isso não tem que existir. Não tem que existir isso. Mas, assim, quando você namora com uma pessoa que normal não, que você é normal, mas que não tem uma deficiência, como é? É natural. Tem pessoas que têm a mente mais aberta para isso, né? Nem todo mundo é preconceituoso, nem todo mundo é capacitista. A gente tem que tirar isso. Às vezes eu não posso me prender a isso, né? Que eu sou muito chata. Meu assunto sempre é esse, né? Eu tô em qualquer lugar. Você sabe da luta capacitista, assim, com qualquer outra pessoa. E tem pessoas que entram num assunto que conversa e às vezes me vê como uma pessoa, não me vê como uma deficiente, né? Já me aconteceu de verem só minha deficiência, né? De me infantilizar o tempo todo. Dizem, seus vídeos é só para se vitimizar, vai fazer esses vídeos para minha família ver, né? E outras que chegam e dizem assim, menina, ainda não postou teu vídeo hoje? Cadê? Olha a hora, vamos gerar conteúdo dessa luta capacitista que incentiva. E tem pessoas, mas eu acredito que isso vem muito da base familiar da pessoa, entendeu? Tem pessoas com a mente mais aberta e tem pessoas com a mente mais fechada. Porque tem pessoas que olham para você e dizem, ela é rica. Amém. Né? Não, mas falam, né? Fala. Ela é rica. Para ela é difícil. Agora a gente que mora na periferia, que vive da Bolsa Família, né? Para ela tudo é mais fácil. Não é. Cabe a mim também observar, né? A gente tem que saber onde está pisando, com quem está se relacionando. Porque para relacionamento, eu não vou dizer a você que é fácil, que é um mar de rosas, que a pessoa super me aceita. Não, é uma construção. Eu digo, e outra coisa, eu não me diminuo para caber no mundo de ninguém. Isso eu digo para qualquer outra mulher, não é deficiente só. E tem que ser assim. Não se diminua para caber no mundo de alguém, não tente agradar, ser a boa moça, maravilhosa, recatada. Não, eu gosto de mim do meu jeito. Se você não gostar, problema teu, né? É um problema teu, não é um problema meu, porque eu me aceito.
Se você... Eu conheci Sueli, um rapaz na minha adolescência, né? Sim. Na adolescência não, né? Eu tenho, assim, eu conheci um rapaz que ele era deficiente. Sim. Só que a gente se conheceu pela internet. Sim. E ele nunca tirava foto em pé. Sim. Enfim, a gente começou a conversar, o cara super interessante e tal. A gente conversou. Eu falei, vamos marcar pra gente se ver. A gente tinha amigos em comuns, mas eu nunca falei. Ele falou, não fale não que a gente tá conversando e tal. Enfim, eu fui pra cidade dele, não disse nada pra ele e procurei saber. O Alexandre mora aqui, onde é que ele mora e tal? Cidade pequena, todo mundo se conhece. Aí ele mora ali. Aí eu fui. Cheguei na casa do Alexandre estava na porta de casa com os pais, numa cadeira de roda. Quando ele me viu, que eu parei o carro, ele ficou transtornado. Sim. E ele pediu o pai dele para empurrar a cadeira, para botar lá para dentro. Aí o pai não estava entendendo nada e botou a cadeira para lá. E eu saí do carro e falei, rapaz, o que está acontecendo? Tá, eu entrei na casa, né, a mãe dele, ele já tinha falado dos pais sobre mim. E quando eu entrei, ele estava lá na cozinha, com a cabeça baixa, chorando, envergonhado, falando, eu não queria que você me visse, eu sei que você não ia me querer porque eu sou deficiente, eu ia lhe contar no momento certo, enfim. Eu falei, nossa, eu acho assim, quando você tem um sentimento, o que eu vejo você, Alexandre, não é a sua deficiência. Hoje eu descobri que você é deficiente. Mas eu namoraria com você, se você quiser ainda. Eu casaria com você e viria o resto da minha vida com você. Porque o seu caráter, o seu espírito e o homem que você é diferente de muitos, entendeu? Então, eu olho o caráter. Entende? E eu sei que você é uma pessoa maravilhosa. Antes de tudo, a pessoa, como eu disse, antes da deficiência, antes de ser uma pessoa com deficiência, ali existe uma pessoa. Ele não se aceita, né? Foi como eu falei, você tem que se aceitar. Ele não se aceita, né? E tem várias pessoas que são assim, que não se aceitam, Existe. né? Que às vezes acontece um acidente, amputa a mão, amputa o pé, amputa isso. Então, assim, eles não se aceitam, pensam que vai ser... ter essa reclusão da sociedade e não pode ser assim. Não. Né? Porque cada pessoa tem a sua diferença, né? E tem o seu talento. E não pode aceitar. Seres únicos, cada um com suas habilidades, com as suas ambições, com as suas vontades, com a sua voz. Entendeu? Antes de tudo, uma pessoa, quando você fala assim, de se relacionar, pronto, tem pessoas como você agiu, né? Antes de tudo, você vê a pessoa. Tem gente que não. É a coisa mais escancarada que tem no meu Instagram, que eu sou uma pessoa com deficiência. E às vezes não sei o quê, você é deficiente, eu nem sabia. Eu digo, criatura, que mundo você vive, né? É porque realmente não dá para aparecer, né? Que você é deficiente. Falo Não dá. e tudo, eu falo abertamente sobre isso. E tem gente que, eu não quero ser muito invasivo, mas eu posso fazer uma pergunta? Qual a sua deficiência? Isso não me incomoda. Não me incomoda de forma alguma. Que nem quando eu cheguei aqui, o Jean perguntou pra mim da outra vez. Mas você sobe escada? Assim, sem querer ser. Ele todo retraído. Aí eu, sim, subi. Se eu não subisse, eu falava da minha forma. Você vai me botar no braço e vai me levar. Vai levar, O importante é vir. Mesmo com medo, a gente tem que ir, né? Tem como que eu superar. disse, a gente dá o passo e Deus dá o chão. É verdade. A vida é assim. Mas isso é bom pra gente deixar... bem retratado, não se aceite, não deixe a sociedade lhe julgar, não aceite. Não, jamais. Não aceite, que é crime, Sim. né? Lembrando também que é crime. Capacitismo é crime. Né? Então, para quem não sabe, você tem todos os seus direitos, né? Não deixe ninguém zombar, não deixe ninguém te ferir com palavras. Você é inútil, você não é. Jamais. Né? Não aceite. Principalmente quem é mulher, porque nós mulheres somos empoderadas. Sim. Né? Somos empoderadas. E muitas vezes querem calar nossa voz, né? Não pode. Não pode. Eu tive assim, sorridente demais, tive muito pra frente, aí já diz, olha só, já julga. E é mulher julgando mulher. Por incrível que pareça. As mulheres têm que ser mais unidas. Eu digo isso porque eu sempre sou atacada, né? Pelo meu jeito de ser. Eu acho que cada um tem É o jeitinho dela. Cada um tem um jeito, enfim, não pode mudar. Então, mas as mulheres, elas têm. Não se anule. Você não pode se anular para agradar o fulano, a cicrana. Não, você não tem que se anular. Goste de você quem quiser, do seu jeito, da sua forma de ser. Tem que ser assim. Tem que ser. Quer deixar mais alguma coisa? Quero só agradecer pelo papo incrível, né? O seu carinho, o seu jeito de chegar até mim, né? Que você é uma pessoa assim... Obrigada.
maravilhosa. E assim, você assim, é uma pessoa pra frente, sem capa, sem... Você é você e pronto, você fala, você age. Tem que ser. Às vezes até pelo calor do momento, você depois é que você pensa o que você fez. Né? Mas na hora você não quer saber, você quer servir, você quer ajudar. E só isso, gratidão pelo convite. Foi um bate-papo maravilhoso, muito leve, né? Nada assim... regrado, tudo muito fora do padrão e maravilhoso, é isso. Gente, vou deixar aqui para os meus patrocinadores um abraço e até o próximo podcast, o nosso 5º podcast, Quebrando Silêncio. Gente, o próximo vocês não têm noção quem nós vamos receber aqui. Vocês não são, Arapiraca vai tremer com esse podcast. O próximo que vai vir, viu? Vai ser polêmico. E a gente vai estar aqui com um dos nomes mais grandes aqui do estado de Alagoas. Então, fique ligadinho. Segunda-feira, já vai ser ao vivo. Eu quero botar... vai ser gravado, porque eu queria ao vivo, porque vai ser bombástico, minha gente. Então, até segunda-feira, o nosso 5º episódio. E foi uma satisfação, uma honra minha. Sou sua fã, viu? Você incentiva muitas mulheres, né? E quando eu fiz o convite a você, várias pessoas falaram, Slaine, eu sou fã dela, fala pra ela, eu digo, vá seguir ela e avise a ela. Isso, me sigam no Instagram. E siga ela no Instagram. Um beijo, até o próximo podcast.